Home Care Pulsar Life. Assistência domiciliar para idosos e enfermos. Dispõe de equipes multidisciplinares e equipamentos para locação. Pulsar Life. Fone 549-9920-7224. LC Contabilidade. No agronegócio, contabilidade estratégica impulsiona resultados. E lembrando, é hora das declarações do imposto de renda. LC Contabilidade, parceira no seu sucesso rural. Fone 549-8400-2300. Kalinka Isabel Lorenzi, Terapias Naturais. Há 20 anos transformando vidas através das terapias energéticas e do axé. Fone 549-9948-2401. Estampe Personalizados. Excelência em brindes corporativos e presentes personalizados. Fone 549-9605-6137. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Lei. Eu, como sempre, estou aqui com meu amigo e sócio José Paulo Lorenzi Júnior. Fala, Lorenzi! Fala, Chiqueleiro, tudo certo? Espero que sim, espero que estejam todos bem aí de casa. Pessoal que nos acompanha através do Spotify e do YouTube. Uma grande honra novamente estar aqui em mais um Café com Lei para falar de um assunto muito importante. E vamos lá, Chiqueleiro, vamos trocar uma ideia aí. O tema de hoje ele é bastante sensível e ao mesmo tempo ele é bastante polêmico no direito de família, né? E o Lorenzi, que é especialista nisso, vai poder esclarecer sobre abandono afetivo. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre a viabilidade jurídica de uma indenização por abandono afetivo. Vamos falar também sobre como quantificar financeiramente a ausência de um pai ou de uma mãe para um filho. Vamos falar de abandono afetivo inverso. Muito interessante. Aproveita, se inscreve no canal para não esquecer e vamos lá. Lorenzi, começando então. Vamos começar pelo início de novo, né, Lorenzi? Definição jurídica e fundamentos do abandono afetivo. Para esclarecer para o pessoal, primeiro, o que é o abandono afetivo, né? E onde é que está na lei isso? Chiqueleiro, são muitos, mas muitos os casos em que o pessoal me procura lá no escritório para processar alguém por abandono afetivo. E olha, esse é um tema, como tu mesmo falou no início, é um tema muito, mas muito sensível, porque não é bem assim. Tá? O direito, ele não pune a falta de amor. O direito, ele pune a falta de responsabilidade, a falta de cuidado, a falta do zelo que os pais têm para com os filhos, né? Então, eu costumo dizer que o abandono afetivo, ele é a falta de cuidado, a falta de responsabilidade pela criação dos filhos, né? Aquele cuidado com a família. Não é simplesmente processar alguém porque o meu pai não me ama, eu quero processar o meu pai. Não é assim, tá? O direito, ele não pressupõe o amor, ele leva em conta que a pessoa que tem um filho tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade e tem que criar. O filho tem que participar das decisões da vida daquela criança. O pai, ele não tem o dever de amar a criança, ele tem o dever de cuidar da criança. Essa é uma diferenciação que tem que ser feita, Chiqueleiro, porque as pessoas, elas acham que o pai ou a mãe são obrigados a amar os filhos. E claro que isso é muito importante, ninguém está aqui para dizer que não. Mas o direito, ele não vai punir a falta de amor. O direito, dentro de cada caso, né, tem que ser analisado com muita coerência, com muita responsabilidade, mas o direito, ele vai punir aquele pai que não cuidou do filho, aquele pai que não participou da vida dele. Tá? Basicamente é isso. Pois é, e como é que a gente faz essa distinção do que é uma falta de amor e o que é uma falta de cuidado? Porque isso também é difícil, né? A gente fala aqui, né, juridicamente, mas como que se demonstra isso? Olha, o abandono afetivo, Chiqueleiro, ele se configura quando há uma violação de um dever legal, uma omissão muito, mas muito relevante e um dano comprovado, um abalo comprovado à parte psicológica do filho. Tá? Então aqui entra a questão da responsabilidade civil.
Se tiver um ato ilícito, que seria a omissão do pai, por exemplo, e tem um nexo de causalidade, se chegou à conclusão de que teve um dano psicológico àquela criança, ficou com graves sequelas psicológicas em razão daquela omissão daquele pai, se chegar à conclusão que foi isso que causou um dano extremamente forte na criança, aí sim pode-se chegar a uma conclusão de que tem o direito de ser indenizado por aquele pai que faltou na criação, no cuidado, na responsabilidade da criação. E, por exemplo, Lorenzi, o pai pagar a pensão, né? Aquele pai que ele paga a pensão religiosamente. Ele pode vir a ser responsabilizado por um abandono afetivo, ou se ele está pagando a pensão, não tem como caracterizar o abandono? Pagar a pensão alimentícia, ela não quita o dever de ser pai. Ser pai vai muito, mas muito além de simplesmente pagar a pensão alimentícia. A pensão alimentícia, os alimentos, eles são necessários, sem dúvida alguma, né? Contribui para o sustento, para a manutenção, né? Mas não é só pagar a pensão. Tem muito mais coisa envolvida aí e que é dever dos pais, segundo o Código Civil, segundo a Constituição Federal do nosso país. Não é só pagar a pensão, não. Tu conseguiria dar um exemplo para o pessoal que está em casa de o que seria um pai que abandona afetivamente o seu filho? Um exemplo claro para o pessoal conseguir diferenciar, porque assim, às vezes o pai ele não é presente, ele paga a pensão e ele acha que ele está fazendo o suficiente. Já ficou bem claro que não é suficiente isso. Mas como que faz para caracterizar esse abandono? Olha só, ficar longos períodos sem conversar com o teu filho, ficar longos períodos sem participar de decisões muito importantes da vida dele, não participar de momentos especiais na vida dos filhos, como, por exemplo, apresentações na escola, aniversários, esse tipo de coisa. Ficar muito tempo sem ver a criança, sem justificativa, sem participar efetivamente de decisões relacionadas à vida daquela criança, né? Olha, como é que tá na escola, não se importar emocionalmente com aquela criança, não tá nem aí, simplesmente pagar a pensão alimentícia, tudo isso pode configurar um abandono afetivo e pode ensejar uma indenização por dano moral. Até porque tem que diferenciar o abandono afetivo da indenização. Pode haver o abandono afetivo, mas pode não haver um prejuízo para a criança, porque daqui a pouco essa criança que não tem a presença do pai, ela tem a presença de um avô, e ele nunca se importou com a presença do pai, porque ele nunca conheceu o pai. Então, nessa hipótese, talvez, né, claro, é caso a caso, talvez esse abandono não caracterize um prejuízo para a criança, e talvez ele não seja passível de indenização. Seria nesse sentido? Exato. Todo processo vai querer entrar com um processo de indenização por danos morais, né? Você precisa comprovar. Isso eu vejo, Chiqueleiro, que falta muito nos processos, tá? O pessoal só fala que teve um prejuízo. O pessoal só alega que aquela ausência do pai causou um prejuízo, mas não é simplesmente falar, tem que provar. Tem que provar que aquela ausência, ela causou um prejuízo para a criança. E como é que tu faz prova disso num processo? Olha só, principalmente por laudos médicos, né? Se fazer um laudo médico com um psicólogo, com um psiquiatra, e se chegar à conclusão de que aquela criança está com algum problema grave relacionado à falta do pai ou à falta da mãe, se conseguir linkar uma coisa na outra, né? O prejuízo com a conduta que o pai teve, ou no caso não teve, né? Se chegar à conclusão que a falta de presença, a falta de cuidado, de zelo, de se importar com aquela criança causou algum prejuízo forte para a criança, bom, aí sim pode ser possível uma indenização por danos morais.
como tu mesmo disse, tem que se provar e tem que mostrar para o juiz que aquilo efetivamente causou um problema muito grande na vida daquele ser, daquela pessoa, daquela criança. Que aí entra na esfera da responsabilidade civil, onde a gente vai ter a conduta, um dano e o nexo causal que linka, né? Claro, e tudo isso, Chiqueleiro, também, vamos usar de exemplo o pai, né, que é o mais comum. O pai, obviamente, ele vai ter oportunidade de se defender nesse processo, né? Ele vai ter o contraditório, a ampla defesa, ele pode mostrar que a ausência teve justificativa, né? Porque a ausência, Chiqueleiro, e pessoal que nos acompanha de casa, ela tem que ser uma ausência injustificada, né? O pai não pode apresentar justificativa, certo? Ele simplesmente ficou um bom tempo sem participar da vida da criança, sem se importar com ela, sem visitar, sem conversar, sem ver aquela criança e não pode ter justificativa, né? Se não tiver justificativa e causou prejuízo, bom, aí a gente está caminhando por uma indenização, sim. Sim, porque às vezes aquele pai ele ficou ausente por alguns meses, mas ele teve que sair trabalhar fora para sustentar a família. Ele precisou, ele se sacrificou para isso. Então não é o caso que nós estamos falando agora aqui. Até pode ter causado algum prejuízo, pode, né? Infelizmente pode, mas daí teve uma justificativa plausível. E o pai ele vai ter oportunidade de se defender no processo, de mostrar por que aconteceu aquilo. Então é aquele caso que a criança, por exemplo, em razão da ausência de não ter tido um pai, ele nunca conseguiu se adaptar na escola, ele teve dificuldade para ter relações com as outras crianças, ele é tímido, ele não consegue ter o mesmo desempenho que os outros, e isso ficou comprovado, como já mencionou, né, por algum laudo de um especialista que consiga fazer essa avaliação, né? Então é nesse sentido. Mas eu imagino que o pessoal esteja bastante curioso em casa. Vamos falar de valores, de monetização e os limites do judiciário também, né? Porque o judiciário também não pode interferir na vida das famílias de qualquer jeito, né? Tem um limite para isso. Como é que a gente faz para quantificar o prejuízo que um pai causou por sua ausência na vida do filho? Como é que a gente chega na questão dos valores? Olha só, Chiqueleiro, primeiro eu vou começar. Como é que aconteceu esse negócio de abandono afetivo, indenização por danos morais? Aonde isso teve origem? Olha, teve um caso que ficou amplamente conhecido no Brasil inteiro, tá? Que foi um caso lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu até anotei aqui para mim não esquecer. É o RESP 1159242. Que foi julgado, inclusive, né, a relatora daquele caso foi a ministra, hoje ministra, Nancy Andrighi. Tá? Se chegou à conclusão, naquele momento, que o abandono do pai, o abandono afetivo, causou graves consequências, abalos psicológicos na criança. E aí nasceu a indenização por danos morais. Então, essa é o principal ponto histórico da indenização por abandono afetivo no Brasil. Lá em 2012, em São Paulo. Essa é a referência. Essa é a referência. E como é que ficou quantificado esse dano, Lorenzo? Olha só, teve um outro caso muito emblemático, Chiqueleiro, que aconteceu lá em 2019, no Distrito Federal, tá? Foi um caso também muito difundido aí nas redes sociais, na mídia em geral. Foi um caso que uma mulher já maior de idade, ela ingressou com um processo na justiça, tá? Contra o pai, e ela provou no processo que ficou sem contato definitivo com o pai por mais de 20 anos. 20 anos. E trouxe muitos prejuízos emocionais e psíquicos para ela. Tá? Imagina você ficar 20 anos sem ver o teu pai, sem aquela figura paterna, sem aquele apoio, sem aquele cuidado, né? E na época, essa pessoa
ganhou na justiça, lá no Distrito Federal, como eu disse, uma indenização de 50 mil reais. Uma indenização por danos morais, abandono afetivo, 50 mil reais. Como é que o juiz fez o cálculo para te ter ideia, tá? Ele pegou a quantidade de anos que a pessoa ficou sem contato com o pai, transformou em dias, tá? Que deu, salvo engano, na época, acho que deu 17 mil dias, negócio assim, tá? E aí o juiz fez um cálculo de R$ 3,23 por dia e R$ 3,23 por noite, vezes aqueles 17 mil e poucos dias, e chegou à conclusão de que o pai deveria indenizar a filha, em virtude de todos os problemas que ela teve, em 50 mil reais. É interessante. Fiz a conta agora, é 7 mil e poucos dias, né? Que dá 20 anos, né? É 7 mil e poucos 7 dias. mil e poucos dias. Então ele fez o cálculo por dia, que deu R$3 e pouco, e daí chegou nesse montante. Então ele criou, na verdade, uma métrica para poder calcular, né? Eu até anotei aqui, Esqueleiro, até para me corrigir, foi 7.749 dias. Aí ele fez 13,23 por dia, 13,23 por noite e chegou ao valor aproximado de 50 mil reais de indenização por danos morais. Isso é bem interessante. Claro que isso não é uma base que pro caso do pessoal que tá em casa assistindo, é só calcular 3 pila por dia ali. Não é isso, não, né? Não é isso, porque também, Esqueleiro, é analisado o quanto o pai pode pagar nesse caso, entendeu? Não vai ser cobrado 50 mil reais se daqui a pouco a pessoa provar no processo que não tem condição, que é hipossuficiente e tal. Então depende muito de cada caso, né? Depende também da quantidade de danos que aquela pessoa teve, certo? Sim, vai depender dos prejuízos efetivos que ela sofreu, primeira coisa. Isso, e de quanto aquela pessoa que causou o prejuízo pode pagar. Até porque não pode acontecer um enriquecimento ilícito, né? Daqui a pouco, esses 50 mil era um valor adequado para a realidade daquele pai e não causou um enriquecimento sem causa para aquela pessoa que teve o dano, né? Perfeito. Então, cada caso é um caso, né, pessoal? Eu já vi casos, Esqueleiro, inclusive, que o pai, era um pai naquela situação, ele foi condenado a pagar 10 mil reais de indenização por dano moral. É um valor mais baixo com relação àquele dos 50 mil que a gente falou? Sim, mas é justamente por isso, porque é analisado quanto a condição financeira daquela pessoa que faltou na criação do filho, e como tu mesmo disse, é proibido o enriquecimento ilícito. O pessoal precisa entender que não se trata de uma vingança patrimonial, né? O filho não pode entrar com um processo ali só para prejudicar o pai porque ele foi prejudicado. Não é nesse sentido. Não. Se busca uma reparação, mas essa reparação ela é proporcional com o dano causado e com a condição de quem causou o dano. Então, isso é analisado de caso a caso. Não existe uma tabela de preço pro abalo emocional das pessoas. Não tem uma receita de bolo, né? Uma coisa simples assim. Eu já vi caso também, agora estava me lembrando de outro aqui, Esqueleiro, que foi provado no processo, através de testemunhas e de laudo também, que a criança tentou o suicídio, tentou se tirar a vida, né? E naquele caso específico, o pai foi condenado a 15 mil reais de dano moral. Então, depende. Cada caso é um caso, é analisado particularmente pela justiça. Como eu disse, vai ter o direito de se defender no processo também o pai, né? Mas no momento que se entra com o processo, a pessoa que está pedindo a indenização, ela tem que mostrar com documentos que realmente houve um dano, né? E que houve também um nexo causal, que tem uma ligação entre o dano e aquela conduta do pai. Não é porque a pessoa está magoada que vai nascer o direito de uma indenização, de processar o pai. Não é nesse sentido, né? Então, acho que ficou bem claro, né, Lorenzi?
Aproveita, pessoal, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse episódio com mais pessoas. Lorenzo, vamos pro próximo bloco, vamos falar do abandono inverso. Bah, isso aí é uma coisa que causa muita dúvida no pessoal, Esqueleiro. Tal do abandono inverso. E o que é o abandono inverso? Vamos lá. É quando os filhos, né, se ausentam também injustificadamente de prestar o cuidado, o zelo aos pais, principalmente na velhice, né? Então ali o pessoal usa como base legal o artigo 229 da Constituição Federal, tá? Os filhos, eles têm o dever de cuidado para a família, com os pais, quando os pais estão na velhice, estão numa situação mais complicada da vida. Então pode acontecer também o abandono afetivo inverso. Então, para você que é filho também, né, e tem o teu pai e a tua mãe na velhice, não vai achar que vai abandonar o pai e a mãe lá e não vai acontecer nada. Se isso também causar um prejuízo nos pais, e esse prejuízo for evidentemente provado e causar algum tipo de prejuízo para eles, eles podem pleitear uma indenização por danos morais também. É interessante. E claro, da mesma forma que o abandono afetivo do pai para com o filho, também ele exige uma comprovação. Não é só pelo fato do filho morar fora e vir uma vez por ano que isso é um abandono afetivo. Também não é assim, né? Depende muito de cada caso, né, Esqueleiro? Eu já vi casos também que o filho foi lá, pagou pro pai ficar no lar do idoso e paga, fazendo uma analogia, como se como se o pai pagasse a pensão alimentícia pro filho, abandonou o pai lá no lar do idoso, né, naquela clínica, e nunca mais foi lá. Nunca mais se preocupou, nunca mais visitou, não entra em contato com o pessoal da clínica para saber como é que tá, como é que não tá. E aí também, daqui a pouco, pode causar um prejuízo para aquele idoso que está numa situação debilitada, que está no final da vida dele. Então também não é só pagar o lar do idoso, deixar o velhinho, a velhinha lá e tá tudo certo. Não, tem que ter um dever de cuidado. É pai, é mãe, isso está na Constituição. A lei protege os idosos, tem o próprio Estatuto do Idoso que fala sobre isso também. Então aí pode nascer o abandono afetivo inverso. Porque a gente fala em afetividade, né? Quando tu deixa ele numa clínica, talvez esteja sendo garantida a saúde dele, talvez a dignidade dele, mas a questão emocional, psicológica dele pode estar sendo abalada, né? E até fazendo um link aqui com o último episódio que foi gravado, que vocês podem acessar tanto no YouTube como no Spotify, foi falado do home care. E naquele episódio foi explicado que a internação domiciliar ela pode ser custeada pelo SUS. Mas foi deixado claro que o Estado ele só intervém quando a família deixa de cumprir a sua responsabilidade, que é de prestar assistência. E esse é o ponto, né? O pai, ele tem o dever com o filho, e o filho, lá na velhice, ele também vai se tornar responsável por aquele idoso. E ele tem que, sim, prestar assistência à saúde e a todas as condições, inclusive afetivas. Interessante isso, né, Lorenzi? Sem dúvida, exatamente isso, Esqueleiro. E, Lorenzi, sobre a prática advocatícia mesmo, né, que tu trabalha com isso, deixa algumas orientações para o pessoal que está em casa. O que muito tu vê no escritório e que não está certo, que tem que ser feito diferente, as dúvidas mais frequentes? Olha só, o que mais eu sinto falta o que mais eu vejo, na verdade, é mães, na maioria dos casos, ou os próprios filhos, quererem processar os pais ou aquela pessoa que faltou na criação simplesmente por uma vingança, como tu mesmo disse antes, Esqueleiro. E não é assim. O processo que busca indenização por dano moral em virtude, melhor dizendo, de um abandono afetivo, ele precisa de provas robustas. Essas provas, elas começam com um laudo psicológico, um laudo médico, psiquiátrico,
Também pode acontecer de ter testemunhas que podem, com o perdão da redundância, testemunhar que houve realmente um abandono afetivo, que aquela pessoa não participou da vida daquele filho, né? Mas o que eu vejo é que as pessoas procuram tão e simplesmente para se vingar. E não deve ser assim, porque penso que ir para a justiça simplesmente para isso pode aumentar ainda mais aquela animosidade que talvez já exista, sabe? Eu penso que o processo ele não resolve tudo. Não é assim, sabe? Tem que ter um cuidado e tem que ter, principalmente do advogado ou da advogada, tem que ter uma sensibilidade muito grande com esse tipo de situação, porque às vezes uma mediação ela resolve melhor que um processo. Por isso que tu estava me falando até antes de começar o episódio, né, que tu, na tua prática, né, tu tem o costume de fazer uma triagem antes. Sim. Né, e obedece a alguns critérios, né? Se puder comentar pro pessoal como é que tu costuma fazer. Essa triagem que tu disse e que eu costumo fazer lá no escritório é uma triagem que basicamente ela se resume em 3 pontos, tá? Primeiro é o jurídico. Tem algum ilícito aí? Teve uma conduta ilícita por parte daquele pai? Primeiro ponto é entender isso. Segundo ponto, e muito importante, eu consigo provar isso? Existe um conjunto probatório, um conjunto de provas que realmente mostre que houve um dano grande naquela pessoa, naquela criança? Já disse, laudo psicológico, laudo psiquiátrico, testemunhas, existe isso? Vamos para o terceiro. E o terceiro, último, não menos importante, é entender se isso vai intensificar o conflito ou não. Porque, no meu ponto de vista, o advogado de família não está ali só para processar. Ele está ali para ajudar as famílias a melhorarem, sabe? Ao pai entender que faltou alguma coisa, ao filho talvez perceber que o dano não foi tão grande, que teve outras situações na vida da criança que também contribuíram para aquele problema. Então é entender, por último, se o processo ele vai ajudar ou vai atrapalhar, sabe? Essa é a triagem que eu faço e só ali, chegando à conclusão de que tudo isso tem fundamento, é que a gente entra mesmo na via judicial. Muito interessante esse aspecto, porque a gente entra numa questão ética, né? Tanto do advogado, de não ficar fomentando um ajuizamento, e também da própria família, da própria... Né? Estamos falando do exemplo do pai, estamos usando, mas pode ser a mãe também, né? Claro mais que pode. comum que aconteça com pais. Às vezes o cliente ele não quer dinheiro, ele quer o reconhecimento judicial de que ele foi rejeitado. E essa é a natureza do negócio. Mas às vezes ele quer uma vingança. E às vezes essa vingança, quem instigou foi a mãe. Uhum. E aí tem que ter um pouco mais de cautela, né? Porque isso vai acabar intensificando um problema. Muitas vezes o dano não foi comprovado. Pode até ter acontecido, mas muitas vezes ele não é tão claro assim e nem tão significativo assim. É mais uma vingança. E o Estado, ele está mediando esse negócio, mas o intuito não é proporcionar vingança para ninguém, não. É uma reparação de dano. Perfeito. O advogado, nesses momentos, ele tem que entender se o processo ele vai aumentar o afastamento familiar ou não. Bom, chegamos à conclusão de que teve um dano, que teve uma conduta ilícita por parte daquele pai, por exemplo. E isso não vai aumentar o afastamento familiar e nem mesmo vai conseguir resolver através de uma mediação. Bom, aí sim talvez seja o momento e talvez seja a solução ingressar com um processo judicial. Mas o que o advogado e a advogada tem que ter em mente é que isso não resolve tudo. Pode ser que não resolva, entende? Doutor Lorenzi, agradeço imensamente a aula de hoje, mais uma vez, foi muito proveitosa a conversa contigo. Ficou claro que o abandono efetivo, ele é um tema que transborda o direito e ele acaba tocando a essência das responsabilidades humanas, né? E nós aprendemos que o cuidado é uma obrigação civil.
Esqueleiro, o direito de família, há muito tempo já, ele deixou de ser estritamente patrimonial. Hoje se leva muito em conta as relações e o abandono afetivo, mais uma vez frisando para o pessoal que isso é muito importante, nunca é o bastante frisar, que não é o dever de amar, é o dever de cuidar. A partir do momento que tu coloca um filho no mundo, tu tem uma responsabilidade com aquela criança. E a responsabilidade não é apenas pagar a pensão alimentícia. Não seria muito fácil, esqueleiro. Não seria barbada. Não é assim. Tem que cuidar, tem que zelar, tem que participar da vida daquela criança, tem que incentivar, tem que estar ali presente com o exemplo, né? Tem que efetivamente participar da criação. Então, essa diferenciação ela tem que acontecer. Maravilha, Lorenzi. E assim, nós vamos encerrando mais um Café com Lei. E para você que ficou até o final, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com quem realmente precisa entender os limites do dever de cuidado. Pessoal, até a próxima. Um grande abraço. Home Care Pulsar Life. Assistência domiciliar para idosos e enfermos. Dispõe de equipes multidisciplinares e equipamentos para locação. Pulsar Life. Fone 549-9920-7224. LC Contabilidade. No agronegócio, contabilidade estratégica impulsiona resultados. E lembrando, é hora das declarações do imposto de renda. LC Contabilidade, parceira no seu sucesso rural. Fone 549-8400-2300. Kalinka Isabel Lorenzi, Terapias Naturais. Há 20 anos transformando vidas através das terapias energéticas e do axé. Fone 549-9948-2401. Estampe Personalizados. Excelência em brindes corporativos e presentes personalizados. Fone 549-9605-6137.